Conosco a psicóloga Melissa Couto, ela que atua na clínica do Dr. Rafael Moreno e é especialista em situações de traumas pós-emergência, pós-desastre, situações especialmente envolvendo a questão do luto, né, que não é bem administrado. Tudo bem, doutora Melissa? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Tem algumas situações envolvendo, por exemplo, crianças. A senhora atende também esta área, adolescentes que possam ter passado por um trauma, por exemplo, do luto, trauma de ter perdido os pais, um dos pais. A senhora também trabalha com essa faixa etária. Não trabalho com público infantil. A gente tem uma psicóloga na clínica que trabalha com crianças, né? Então, sou especialista em infância, mas há uns 15 anos já não trabalho mais com infância, porque a minha área foi se direcionando realmente à questão do trauma relacionado a situações de tragédias e desastres, né? Então, eu fiquei com os adultos, alguns adolescentes, eu atendo aqui em Lajeado, né? Lá em Santa Maria eu já não atendia mais adolescentes, mas sim, aqui em Lajeado, adolescentes eu trato. Situações mais recorrentes que buscam a sua especialização. Quando eu cheguei em Lajeado, um mês depois começou a pandemia, né? A vinda para Lajeado foi toda organizada por um outro contexto e a pandemia chegou. Então, a Celina, que é uma colega grande amiga, estava indo para a clínica do Rafael e daí eu acabei começando a trabalhar lá para preencher um pouco do tempo e acabou que a pandemia veio e os processos de luto se intensificaram, não só luto por morte, né? Mas o que a gente viveu nesses últimos 3 anos, muito relacionado às questões das perdas e do direito de ir e vir e do pertencimento. Então, no final das contas, eu tive que triplicar, quadriplicar o meu horário de atendimento na clínica porque a demanda aumentou significativamente. Durante a pandemia, uma das consequências foi a abreviatura dos velórios, da questão do luto imediato, horas pós a morte da pessoa. Como é que a senhora vê esta situação do velório, do luto ali naquelas horas, da necessidade ou não de permanecer durante todo aquele espaço que se utilizava no passado e com a pandemia, muitos nem puderam mais fazer velório. É importante o velório? O velório, desde os primórdios, né, é o que a gente chama de ritual de despedida. Então, desde os povos antigos, né, desde os gregos, chineses, os rituais de despedida são uma forma honrosa de homenagear a perda de alguém que se ama. Então, sem sombra de dúvidas, na pandemia a gente teve um grande prejuízo emocional para os familiares e para a comunidade em si, porque de alguma forma foi nos tirado o direito de poder, de forma significativa e prudente, fazer com que essa despedida acontecesse, né? Então, acabou de sair um livro nosso pela editora Sinodal, que fala dessa despedida, e o meu capítulo, inclusive, foi sobre rituais de despedida, né? Processos de luto. Então, a gente tem visto esse resultado, de que aquele momento, por muitas vezes, é a única forma de que essas pessoas conseguem, na concretude, se despedir. Entender que o processo de finitude é algo que acontece com todos nós, mas que naquele momento é o momento de chorar a dor de quem se perdeu. E nós fomos limitados a isso, né? Tem que ser tratado depois também, muitas vezes. É, porque na realidade, hoje em dia, a gente despatologizou a questão do luto, né? O luto não é mais considerado uma patologia, uma doença, os processos de luto, mas a gente sai do luto patológico e hoje a gente denomina ele luto complicado. O que é um luto complicado? É quando, na realidade, a pessoa, com seus próprios recursos, não consegue dar conta daquele momento de dor que é difícil para todos, né? Que todos nós passamos. Então, o luto é um processo dinâmico. Ele não tem início, meio e fim, né? Ele é um processo que acontece com cada pessoa de uma forma e com cada um com o seu recurso para o enfrentamento. Quando isso se torna algo que foge do controle, que excede o limite e que a pessoa não consegue por si só, com seus próprios recursos internos, ressignificar esse processo, ele precisa de auxílio. Outra situação complicada é explicar a uma criança o desaparecimento de alguém que ela tenha muita proximidade. O desaparecimento quer dizer a morte, né? A partida da pessoa que ela tenha
uma afinidade que ela gosta muito ou que esteja muito ligado a ela. Se diz a realidade ou se fala naquelas historinhas de estrelas no céu? Na realidade, as historinhas de estrela no céu são um grande perigo, né? Porque a gente trazer uma condição mágica a uma perda real, né? A uma perda de um amor real, pode se tornar futuramente algo bem traumático. Então, a criança ela tem fases, né? Até os 3 anos, ela não tem a compreensão da perda da morte. Dos 3 aos 5, ela tem uma compreensão distorcida, que a gente chama de alguma forma de um momento de perda mágica, que aí a gente vem com essas histórias de estrelinha e de anjinho, o que é prejudicial, porque quando ela toma consciência dessa perda, e não se sente no direito de ter sido sinalizada com responsabilidade sobre isso, ela vai cobrar de quem não o fez. E a partir, então, dos 7 anos, a criança ela tem mais consciência. Tudo vai depender do ambiente familiar e dos vínculos afetivos, porque isso vai se relacionar à responsabilidade e ao afeto que a gente coloca nas relações familiares, né? Mas a criança ela precisa ser consultada. Então, a gente precisa falar a verdade, com as necessidades básicas do que ela pode ouvir. Cada criança, né, tem uma forma de poder compreender. E, posteriormente a isso, então, a gente tem que oportunizar ela. Você quer se despedir, quer escrever uma carta para o vovô. Na pandemia, a gente fez muito isso, né? Escolhe uma foto para a gente levar e entregar para a avó, escreve uma carta, faz um desenho. Então, assim, a gente precisa, sim, trazer a verdade, mesmo que ela não compreenda concretamente, porque mais tarde a gente vai pagar a conta disso. A verdade é que nós acreditamos ser, né? Porque não é líquido e certo de que a pessoa simplesmente desapareceu. Pode, quem sabe, virar algo na consciência desta criança, futuro adolescente e futuro adulto, inspirador, como é uma história de Papai Noel, como é uma história de Páscoa e outras tantas histórias que nós nos criamos alimentando esperanças nela, né? Porque na realidade a grande problemática desse fato, né, é que depois a criança vai se sentir traída, como se ela tivesse sido enganada ou não oportunizada a chorar a dor de quem ela perdeu. Não há uma compreensão consciente naquele momento, mas há uma compreensão emocional, que mais tarde pode trazer um dano maior, né? A importância da gente ritualizar o processo de despedida e honrar quem a gente ama na perda é justamente dar concretude ao simbólico. Por isso o velório é tão importante, por isso o enterro é tão importante, porque a gente entende que é um processo de finitude real. Mas uma criança não consegue entender, como um adulto entende, o que é uma partida. Não a questão do velório, mas o que é a ruptura de uma vida. Não. Isso é difícil de ser colocado na cabeça dela, né? Porque são essas fases que eu disse. A criança, ela tem uma consciência emocional do que acontece porque ela sente. Ela sente dor, ela sente perda, ela sente falta, ela sente amor, ela sente raiva, né? Ela não entende o contexto em si, mas emocionalmente a gente está com tudo gravado, né? A gente está aí desde o útero com as coisas que a gente sentiu e viveu, então uma perda. Tá bem, muito obrigado, doutora Melissa Couto. Ela é psicóloga, especialista em situações de emergências, desastres, apoio psicossocial, e são situações até muito delicadas para se lidar. Muito obrigado pela presença e pelas informações. Obrigada, bom dia. Tá bem. Muito obrigado à doutora Melissa, inclusive interessados, quem puder buscar mais informações pode entrar em contato com a clínica Resting Mind do Dr. Rafael Moreno pelo WhatsApp 98903 8003.